Hoje irei falar da história do Brasil. Eu acho que, como a maioria das pessoas devem saber, o Brasil foi descoberto por Portugal. Por isso que a gente fala português, né? Antes da chegada do Pedro Álvares Cabral, o Brasil tinha vários índios de diferentes tribos moravam no Brasil, mas Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Mas nessa época ainda eles não tinham colonizado, eles estavam pegando do pau-brasil. Pedro Álvares Cabral, em vez de chamar de Brasil naquela época, ele chamou de Ilha de Veracruz. Depois ele chama de Terra de Veracruz. Ele decide chamar o povo que morava no Brasil de índios. Mas em vez de serem índios guerreiros que nem os índios que moravam nos Estados Unidos, não. Eram índios muito preguiçosos. Então eles decidiram morrer do que serem escravizados. Bem, eu também faria isso, então eles não são preguiçosos pra mim. Por mim, né? Mesmo ter descoberto em 1500, eles só decidiram colonizar o Brasil em 1530. Então, no caso, eles colonizaram aquele lugar. E aí os portugueses viram que o Brasil era muito bom por a plantação de cana-de-açúcar. Então, eles começaram a vender e ganhar muito lucro. E aí depois de um tempo começou a vir os primeiros africanos para ser escravos do Brasil para fazer as colheitas, desmatar e o resto acho que a maioria deve saber, não é? Enquanto isso, os franceses tentaram roubar o Rio de Janeiro, mas é que não conseguiram. E aí aconteceram algumas revoluções entre os índios e alguns desentendimentos entre Portugal e Espanha. Mas aí Portugal e Espanha fazem uma aliança só porque a pessoa que mais chegava e o mais próximo da linha de sucessão era o rei da Espanha. Então eles fizeram aliança. E aí alguns portugueses se expandiram para o oeste. E aí uma hora os irlandeses vieram para o Brasil, mas foram expulsos pelos portugueses. Mas eles roubaram cana-de-açúcar. Mas no final do século XVII foram descobertos ouros em Minas Gerais. E todo mundo ficou feliz, principalmente Portugal, que queria seus 20%, não é? Mas Napoleão queria enfraquecer a Inglaterra. E aí Napoleão disse para Portugal bloqueio continental com a Inglaterra. E ele disse, como era parceiro, ele disse não. E aí Napoleão manda atacar Portugal e a família de Portugal. Então, ele pegou os nobres e vieram para o Brasil. E assim, a família de... Quero dizer, as pessoas de Portugal se sentiram abandonadas por ter sido abandonadas pelo rei e a rainha e os filhos. E com a família real no Brasil, as casas chegaram a ficar como as casas de Portugal. Com a família real no Brasil, Portugal quis que a família real voltasse para Portugal, mas ele não quis. E também Portugal queria que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal. Os brasileiros não gostavam nada disso. Eles queriam tirar a autonomia brasileira. Então ele mesmo fala independência ou morte. Lindo. Meses depois, o Brasil ia ficar oficialmente independente. Bom, sim, a bandeira ficou muito estranha. Mesmo a guerra do Brasil sendo um pouco, fria, seu sim, uma guerra ter a sua independência. Depois de tanta luta, Portugal percebeu a independência do Brasil, mas só fez isso se pagasse uma indenização, né? Espertinho. E aí uma hora aconteceu a guerra da Cisplatina com a independência deles. E aí, então, eles declararam independência. Bem, eu faria isso também. Coisas não estavam nada boas em Portugal. Então, o rei dá a coroa para o seu filho e volta para Portugal, de apenas 7 anos. O Dom João II, como ainda é uma criança, então ele não pode virar rei. Então aconteceu, muitas votações para o rei. E aí uma hora ele virou rei, quando ele cresceu. E aí o principal produto que eles vendiam no Brasil era o café, principalmente a Inglaterra.
E aí ocorreu a pior guerra da América do Sul, entre a Guerra do Paraguai. Entre três países lutaram com só um país. Impressionante a força desses três países, que hoje estão muito melhores. 5 anos eles conseguiram derrotar. E as coisas não ficaram muito boas depois da Guerra do Paraguai. Porque os exércitos também se sentiam desprezados, sabe? Porque agora estavam bem mais fortes depois da Guerra do Paraguai. E também estavam mais fracos de lucro. Eles estavam precisando de trabalhadores. Então, essa época aí, vieram muitos, sabe? Trabalhadores para trabalhar no Brasil de outros países. Por isso que quando você vai para alguns estados, você vê muitas pessoas de outros países. Ocorreu um golpe de Estado que fez a República do Brasil virar governarista. Eu tinha esquecido a palavra, desculpa. E bandeira bem original, pela minha opinião, não é? Olha só que original. Não parece alguma coisa que você conhece? Mas aquela bandeira só ficou por alguns dias. E aí veio a bandeira que eu acho que todo mundo conhece, que é a nossa de hoje em dia. Bem, a minha versão é bem mais bonita, a versão que eu desenhei, mas trocaram para o Império do Brasil para Estados Unidos do Brasil. Acontece a Revolução Acreana e vira parte do Brasil. Senão não teria, se eles não tivessem feito a Revolução, não ocorreria memes sobre o Acre, né? O Brasil também fez uma pequena participação na Primeira Guerra Mundial, mas não tanta também, né? E aí acontece o primeiro presidente do Brasil, Getúlio Vargas. Se eu tiver falado errado, me desculpa. O Brasil faz algumas alianças com os Estados Unidos. Muito bom, pela minha opinião, porque os Estados Unidos é a maior potência do mundo e meu país favorito. E aí o Brasil fez parte da Segunda Guerra Mundial porque o presidente dos Estados Unidos pediu. Hoje o Brasil é a nona economia mundial, logo à frente do Canadá e atrás de Itália. Deixa o like e se inscreve, por favor, tá, galera? Então, tchau!